Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Separei para a gente fazer hoje uma pequena revisão sobre as proposições logicamente equivalentes, ou simplesmente proposições equivalentes. Duas proposições, elas são logicamente equivalentes, elas são compostas pelas mesmas proposições e têm as mesmas valorações na tabela verdade. Traduzindo, se a gente faz a tabela verdade de uma proposição, faz a tabela verdade da outra proposição, e elas são exatamente iguais, então essas proposições são logicamente equivalentes. Na prática, na maioria das questões, o que a gente usa são duas equivalências muito importantes. São muito usadas. Então, a gente não faz tabela verdade para qualquer questão. A gente só vai fazer tabela verdade naquelas questões que realmente for necessário o uso dela. Uma das equivalências, então, que você precisa saber é chamada de contrapositiva. Dada uma condicional, é negar tudo de trás para frente. Se P, então Q, isso é equivalente a se não Q, então não P. Por exemplo, se sou gaúcha, então sou brasileira. A contrapositiva é dizer, se eu não sou brasileira, então não sou gaúcha. Elas dizem a mesma coisa. Se eu sou gaúcha, eu sou brasileira. E se eu não sou brasileira, não sou gaúcha. Então, são equivalentes. É dizer a mesma coisa de uma outra forma. Outro exemplo, usando a mesma equivalência. Se eu tenho dinheiro, eu viajo. Contrapositiva vai negar toda a frase de trás para frente. Se eu não viajei, então eu não tinha dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria. Se eu não viajei, então eu não tinha dinheiro para isso. Isso é a contrapositiva, é uma forma de expressar uma equivalência da condicional. É a equivalência mais usada nas provas. O enunciado deu uma condicional e pediu uma equivalência. A primeira tentativa é esta, negar tudo de trás para frente, mantendo a operação de condicional, certo? Mais um exemplo. Se 8 é par, então 3 é par. Essa equivalência a gente vai negar tudo de trás para frente, então fica se 3 não é par, então 8 não é par. Observa a valoração disto. 8 é par, isso é verdadeiro. 3 é par, isso é falso. Numa condicional, quando acontece VF nessa ordem, o valor lógico é falso. Então, essa condicional aí é falsa, porque eu tenho ali antecedente verdadeiro e consequente falso. Agora, olha a equivalência. 3 não é par. 3 não é par, isso é verdadeiro. 8 não é par, isto é falso. Ficou de novo VF. Então, essa proposição é falsa também. É isso que significa serem equivalentes. A palavra equivalente é igual, valente de valores. Então, elas são compostas pelas mesmas proposições simples e têm a mesma valoração. Não confunda com negação. A negação é outra história. A negação é mudar o valor lógico da sentença. Então, se eu tenho uma condicional e quero escrever uma equivalência, eu quero escrever a mesma coisa de uma outra forma. E uma maneira de fazer isso, então, é a chamada contrapositiva. Negar toda a proposição de trás para frente. Tá? A outra equivalência que é muito usada, então, dado uma condicional, uma outra equivalência bastante usada é não P ou Q. Lembrando aqui, isso é um ou. Tá? Vou trocar a condicional por uma disjunção, isso é ou. Por exemplo, se eu sou gaúcha, então sou brasileira. Usando essa forma agora de equivalência, a gente vai escrever não P ou Q. Vai negar a primeira, usar ou, e a segunda vai ficar igualzinha. Fica então, não sou gaúcha ou sou brasileira. Tá? É uma outra maneira de escrever, então, uma equivalência para essa condicional. Não P ou Q. 8 é par, verdadeiro. 3 é par,
falso. Então, aqui é uma condicional falsa. Agora, a gente vai escrever equivalência. Negar a primeira. 8 não é par. Ou 3 é par. 8 não é par, isso é falso. 3 é par, isto é falso também. Como aqui é uma disjunção, na disjunção, se as duas proposições dadas são falsas, ela é falsa. Então, a gente tem aqui uma proposição que é falsa. E é isso mesmo que tinha que acontecer aqui. Porque se a condicional é falsa, a outra proposição que eu escrevi que tem que ser equivalente vai ter que ser falsa também. Então, se a proposição dada for verdadeira, a sua equivalência vai ser verdadeira também. A ideia de equivalência é trocar 6 por meia dúzia. É mudar a forma de expressar a mesma coisa. Ah, então existem só essas duas equivalências aí, professora? Não, não. Equivalências existem infinitas. Se eu quero escrever o número 12, por exemplo, eu posso fazer o 12 como 2 vezes 6. Dá 12. 3 vezes 4 também dá 12. Pode ser 12 vezes 1. Isso usando só a multiplicação. Se eu quiser usar a soma, 10 mais 2, 12. 5 mais 7, 12. Se eu quiser usar uma divisão, 60 dividido por 5, dá 12. Então, existem infinitas formas de escrever o 12. É a mesma ideia com as proposições equivalentes. Existem infinitas formas de escrever proposições que são equivalentes, que têm as mesmas valorações na tabela verdade. Mas essas duas equivalências aí são as mais cobradas nas questões de prova. Tá? É um resumo. Tá? Isso que eu estou falando é só um resumo, direcionado, focado para resolver questões para você que já tem uma prova muito próxima de ser aplicada. Tá? Eu separei questões para a gente resolver juntos, ó. La Salle, Fundatec e La Salle. Tá? Então, no próximo vídeo, a gente comenta as questões. Tenta fazer com essas dicas que eu passei agora e depois a gente confere a correção das questões, certo?